Bom dia, gente boa! Feliz segunda para vocês aí. Espero que estejam todos muito bem e que fique melhor, né? A partir do nosso estudo hoje, do nosso capítulo da Palavra de Deus, de a continuação de uma história que a gente já estava acompanhando semana passada. Estamos acompanhando aqui em alguns capítulos já a história de Eliseu, grande profeta do Antigo Testamento, muitas histórias famosas ligadas a ele. Hoje nós vamos ver uma história famosa, com certeza, mas também vamos ver um princípio que está por trás dessa história famosa, que eu acho que vai fazer muito sentido para mim e para você hoje. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. E nós temos nesse capítulo 3 histórias. Duas delas nós vamos estudar hoje, são as duas principais. E, na verdade, o capítulo 6 contém o começo de um tema que é abordado um pouco melhor ou mais completamente no capítulo 7. Eu vou deixar essa pontinha do 6 para a gente estudar amanhã junto com o 7, que vai fazer mais sentido se a gente não quebrar a história no meio, tá? Então a gente vai pegar a história completa amanhã. Mas eu quero olhar contigo hoje duas histórias, dois milagres que acontecem no ministério de Eliseu. Na verdade, muitos milagres vêm sendo contados ao longo dos últimos capítulos. É milagre, mais milagre, mais milagre. Tem capítulo que a gente não fez o devocional aqui, mas foi o capítulo de sábado, que conta 5 milagres, só em um capítulo, só milagres da vida de Eliseu. E aqui nós vamos ver um que talvez a princípio não faz muito sentido para a gente, eu vou explicar, acho que vai fazer mais sentido. E nós vamos ver um outro também, que também está muito conectado com uma aplicação que eu acho que vai fazer bastante sentido para nós. Eu quero olhar contigo hoje, 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 1, para a gente entender. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos que fazem parte do primeiro milagre. Eu vou explicando aí para vocês, tá bom? Um bom dia aí para todos vocês. Mais uma vez, eu estou... Está gravado, né? Já previamente gravado esse devocional. Eu não estou com vocês ao vivo na segunda-feira porque é a minha folga, mas estamos aqui nos reunindo para fazer o nosso tempo de devocional juntos. Vamos para a primeira história de hoje, para a gente começar a descascar o que Deus tem para nós aqui. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como você vê, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Tinha algum salão onde eles se reuniam, né, com Eliseu, o principal profeta. Eles eram os discípulos dos profetas e eles faziam reuniões. E eles dizem o seguinte: vamos para o Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: cara, pode ir. Eles perguntaram: você não quer ir com a gente? Ele falou: sim, beleza, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Então eles estão cortando árvores com machados. E o ferro, a cabeça do machado, ali, a parte que de fato corta, né, a lenha, soltou-se, como se você já trabalhou com ferramentas, né, com cabo de madeira e o implemento de ferro, você sabe que isso acontece. E soltou-se e provavelmente, né, indo para cortar a árvore, aquele ferro solta, voa. E eles estavam à beira de um lugar chamado Rio Jordão. E aquela cabeça de machado, então, ela voa para dentro do Rio Jordão, né? Que bom que não acertou ninguém, mas voa para dentro do Rio Jordão. E, obviamente, afunda, como qualquer peça de ferro faria. Se você já pegou o machado na mão, você sabe que eles são pesados, né? Existe um peso para o machado que faz com que ele rache a lenha ou rache o tronco, né, corte o tronco com maior facilidade. Então é algo muito pesado, vai muito ferro ali. E ele naturalmente, né, afunda no fundo do rio. E seria uma coisa um pouco complicada de se encontrar. Por quê? Tem lugares onde o Rio Jordão é muito mansinho, muito tranquilo, até um pouco raso. Tem lugares onde ele é fundo e a água passa rápida. Além disso, o Rio Jordão também tem muito sedimento. Então, uma coisa como uma cabeça de ferro, muito provavelmente afundaria no lodo, na lama que está no fundo do Rio Jordão. O Rio Jordão não é um rio limpinho, maravilhoso. Tanto é que na história de Naamã, que foi o capítulo de ontem, capítulo 5, Naamã reclama quando é mandado se lavar no Rio Jordão, dizendo: cara, tem rio muito mais limpo em Damasco, lá onde eu moro, né? Tem que me banhar num rio sujo, né?
Então ele é um rio que é um rio com lama, com lodo e com sedimentos embaixo. E esse machado se afunda e o rapaz está usando o machado e diz: ah, meu senhor, o machado era emprestado. E aí você pensa, né? Você vai ver que ele vai fazer um milagre aqui de fazer a cabeça do machado flutuar. E aí a gente lê essa história hoje no Brasil, mais de 2.000 anos, 3.000 anos depois, a gente fala, cara, vai para o material de construção e compra outro machado. Que pena, realmente, né? Você emprestou um machado, você perdeu, né? A cabeça do machado voou, né? Que pena, mas assim, guarda o cabo, vai lá e compra só a parte de ferro do machado, coloca no cabo, entrega para o seu cara e, né, para a pessoa que emprestou e tá tudo bem. Só que o que a gente não sabe quando a gente lê esse texto? Porque eu lendo esse texto eu penso, cara, por que que o homem de Deus, Eliseu, teve que fazer um milagre de fazer a cabeça de um machado flutuar, que obviamente quebra todas as leis da física, todas as leis da natureza, né? Um machado de ferro, só a cabeça do machado, tá? Flutuar. Por que uma coisa tão extraordinária para uma coisa tão ordinária como um pedaço de ferro? Mas o que a gente não sabe é que o machado, na época, era uma ferramenta cara. Talvez pela quantia de ferro, porque é uma coisa pesada. Em segundo lugar, porque o machado tinha que ser feito de um ferro bem rígido. Quanto mais rígido o ferro, mais eficaz no cortar a lenha, né? Então, esse ferro, para ser rígido, ele tinha que ser esquentado a altas temperaturas. Isso não era todo mundo que podia fazer e consumia mais lenha também e mais trabalho, mais esforço para você ter um ferro de alta temperatura que se torna mais rígido, ok? Além disso, esse ferro depois era forjado, né? Ele era trabalhado, ele era forjado, ele era afiado, né? Ele era colocado no cabo, tinha todo um trabalho sendo feito e era um implemento caro na sua época, pelo ferro, pela temperatura, né, de calor, de cozimento, para que o ferro fosse rígido o suficiente para cortar uma árvore e assim por diante. Então, era uma coisa muito cara. Quando ele diz, poxa, meu senhor, era emprestado, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não tenho como retribuir ou comprar outro machado para devolver. Acabou. Seria para nós hoje, né, talvez parecido com a gente dizer, cara, né, peguei um carro emprestado e bati o carro. Cara, não é só assim, vou lá comprar outro carro e vou dar para o meu amigo, né? Não tenho como retribuir isso. É algo caro, é algo que compromete a minha capacidade financeira de retribuir. E eu estou usando isso para construir um espaço maior, para a gente poder se reunir com Deus e com o homem de Deus. Então, quando o homem de Deus perguntou, versículo 6, Eliseu, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o, e o homem esticou o braço e o pegou. Agora, obviamente, né, o homem de Deus aqui, ele pega o ferro e ele pega um galho e joga no rio. Mas é óbvio aqui que jogar um galho no rio não vai fazer diferença nenhuma. Pelo contrário, né, o galho normalmente só seria levado pela água e vai embora, você não sabe nem onde é que vai parar. Mas o que o galho representa é que existe uma ação feita por um homem de Deus. Existe uma ação feita por Eliseu aqui, que gera uma reação fora do comum, extraordinário, sobrenatural, na verdade. Gera uma reação sobrenatural. E o ferro flutua de tal forma que o homem vai lá e pega com a mão. O homem estica o braço e pega com a mão e agora está restaurado. Não é que está restaurado aqui, mais uma vez, só um implemento, só uma ferramenta. Está restaurado aqui a capacidade financeira desse homem. E uma dívida que para ele seria impagável, né, agora resolvida e trabalhada aqui por Eliseu. Então é um milagre que a primeira leitura, quando a gente pensa no valor de um machado hoje, a gente diz, cara, não entendi, né?
Quando você entende o valor de um machado naquela época, você entende melhor que era um milagre digno de ser registrado na nossa Bíblia. Agora, nós vamos para um outro milagre que é um pouco mais extenso e um milagre grandioso que tem um princípio muito, muito bom para nós. Versículo 8 em diante, olha só. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e depois de reunir com seus conselheiros, disse: montarei um acampamento em tal lugar. Então ele se reúne, cara, vamos para a guerra, vamos atacar em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. O homem de Deus aqui é Eliseu, tá? Mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. O que está acontecendo? O rei da Síria decide ir atacar um lugar e Eliseu, o homem de Deus, um profeta que sabe e recebe revelações de Deus, ele manda recado para o rei de Israel: ó, o exército inimigo está indo lá para tal cidade, viu? Amanhã de manhã eles vão estar lá, hein? Ó, agora estão saindo de lá e vão lá para o outro lado lá, atrás daquela colina lá, vão ficar escondidos lá esperando você passar. Então evita passar por lá, hein? Que eles estão querendo te pegar. E ele começa a dar a dica para o rei de Israel de coisas que não teria como ele saber, mas são reveladas por Deus, e Deus está usando Eliseu para livrar Israel de um exército inimigo. E o que acontece? Versículo 11, isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou o seguinte: vocês não vão me apontar qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O que o rei da Síria imagina? O que seria natural imaginar? Tem um espia infiltrado aqui. Os caras infiltraram, o exército de Israel infiltrou um cara dentro do meu conselho, porque eu falo de coisas aqui dentro da reunião de conselho de porta fechada e o rei de Israel já fica sabendo na mesma hora. Cara, não é possível, não é possível. Tem alguém infiltrado aqui, alguém grampeou meu telefone, né? Se tivesse telefone na época. Cara, não é possível. Alguma coisa tem nessa história e ele está confrontando os seus oficiais, dizendo: cara, quem que está contando para o rei de Israel? Olha o que eles dizem, versículo 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, nenhum de nós está do lado do rei de Israel. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ô rei, você está preocupado que ele está contando as palavras que a gente faz aqui na sala de reuniões, a portas fechadas? Eliseu sabe o que você fala dentro do teu quarto, rei. Tem nada a ver com a gente aqui no salão de reuniões, a gente, comandante dos teus exércitos. Tem a ver com um cara que sabe até o que você fala no teu quarto. Eliseu, profeta de Deus, que Deus revela todas essas coisas. Então, o rei ordenou: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram, o profeta que estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, ele vai atrás de Eliseu para tentar cercar ele, para tentar prender ele. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Então o servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía da cidade, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. E então ele exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? Está falando para Elias, tá? Senhor aqui em letra... Eliseu, perdão. Senhor aqui em letra minúscula, tá? Está falando de Eliseu. Ah, meu senhor, meu chefe, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo daqueles que estão... Não tenha medo, perdão. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, vou parar aqui para a gente comentar um pouquinho o que está acontecendo. Aqui acontece um milagre de Eliseu abrir os olhos do seu servo. O exército inimigo descobre que o problema é Eliseu. Eliseu está revelando tudo para o rei de Israel. Nós temos que ir lá capturar eles. Cercam a cidade. Se acorda de manhã e de noite as tropas entraram na calada da noite, ninguém viu. Quando você acorda de manhã pensando que você vai para o rio buscar água, pensando que você vai colher alguma coisa no campo fora da cidade, pensando que você vai ter entrada e saída de bens e troca de mercadorias, você descobre, cara, a cidade está cercada
e eles vão agora começar a fechar o cerco aqui para que a gente não possa resistir. E ele volta então para a casa de Eliseu dizendo, cara, e agora nós estamos cercados, o que nós vamos fazer? E Eliseu diz, quem está com a gente é maior do que aqueles que estão lá fora nos esperando. E não diz isso o texto, né? Mas o servo deve ter olhado e falado, tá, quem está com a gente? Tipo, quem? Porque eu vi lá fora um exército, eu vi lá fora tropas, eu vi lá fora um monte de coisa que não é brincadeira. Olha aqui, versículo 15. O servo levantou-se pela manhã, quando saía, via que tinha uma tropa com cavalos e carros de guerra, que tinham cercado a cidade. Ô Eliseu, o que eu estou vendo é exército, é tropa, é cavalos, é o cerco na cidade. Eu não estou entendendo quem que você diz que está com a gente que é mais numeroso do que aqueles que estão lá fora. E o que Eliseu sabia, que o servo dele não sabia, é que Deus estava lutando pelo povo de Israel e por Eliseu. Que assim como tinha cavalos e cavaleiros e homens de guerra no mundo físico, tinha cavalos, cavaleiros e homens de guerra no mundo espiritual. E que haveria uma reversão desse quadro por serem mais numerosos, né? A batalha espiritual, né? Deus estava do lado do povo de Israel em maiores números do que qualquer exército humano poderia representar. Só que o menino não vê isso. E aí Eliseu ora por ele, diz, Deus, abre os olhos dele. Abre os olhos dele, permite ele enxergar algumas coisas. E quando ele vê as colinas cheias de exércitos de Deus, demonstrando de forma visível agora para esse servo o mundo espiritual que era invisível por trás de tudo isso. Eu quero que você note um contraste que acontece nesse capítulo. Essa primeira história é de Eliseu abrindo os olhos do seu servo para enxergar uma coisa que ele não estava vendo. Vamos para a continuação do nosso texto, onde nós vamos ver no versículo 18 que agora Eliseu ora para que feche os olhos de algumas pessoas. Olha só, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, então eles vêm para atacar a cidade, ele orou, fere estes homens de cegueira, e então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Então, esse milagre começa com abrindo os olhos de alguém que não enxergava o mundo espiritual, enxergou e entendeu, e agora fechando os olhos do exército que vinha contra Eliseu. E só para a gente pular um pouquinho da história por uma questão de tempo, Eliseu então com esses homens cegos, ele leva eles para Samaria, coloca eles no meio de uma cidade, totalmente cercados. Então os que estavam cercando agora estão cercados, estão dentro de uma cidade, é só trancar as portas e não deixar fugir e matar todos eles. E olha o versículo 21, quando ele leva lá, o rei percebe, e o rei de Israel viu eles no meio da cidade, agora os olhos deles foram abertos, eles entenderam, e perguntou para Eliseu, devo matá-los, meu pai, devo matá-los? Cara, o rei de Israel percebeu, cara, Eliseu trouxe os caras cegos, botou no meio da cidade, os que cercavam agora estão cercados, total reversão de papéis, total reversão de realidade aqui, e ele faz a pergunta natural. Quer que eu mate eles? O senhor trouxe eles aqui para que sejam mortos, sem dúvida nenhuma. Devo matá-los? Ele respondeu, não. Ele disse, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e com arco? Faz uma coisa diferente. Olha que interessante o que ele ordena aqui. Ordena que lhes sirvam comida e bebida. E deixe que voltem para o seu senhor. Pausa aqui um pouquinho. Esses são os seus inimigos de guerra que cercaram a cidade, querendo matar Eliseu, ou pegar Eliseu pelo menos, e eram um exército inimigo de Israel, um exército inimigo. E aqui Eliseu diz, não mata eles não, serve um jantar para eles, serve um jantar para o exército inimigo, que veio te capturar inclusive, isso, serve um jantar para eles. Olha a continuação, versículo 26. Então o rei preparou-lhe um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Olha a cena, presta atenção nisso, que isso tem tudo a ver com a nossa aplicação. Olha a cena. Os caras vieram para atacar e
Eles são cegados por Deus, levados para o meio da cidade onde eles poderiam ter facilmente sido mortos, mas eles são servidos um banquete. E aí, gente, beleza? Comeu que chega? Tá tudo certo? Faltou alguma coisa? Igual churrascaria, né? Tá faltando algum corte aqui que você ficou faltando, que a gente pode trazer para você? Falta alguma coisa aqui para você ficar satisfeito? Tudo certo? Então, Deus abençoe, boa viagem, bom retorno lá para o teu reino. Que história estranha, né? E assim, olha aqui, presta atenção nessa palavra, que essa palavra é importante. Por isso que eu peço para você marcar a palavra na sua Bíblia. Ó, assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Como? Assim. Outra forma de dizer, por causa disso. Por isso, por esse ato de bondade que foi feito quando eram para morrer, o rei da Síria entendeu que, cara, e ali cessou um ataque, né, e uma animosidade, pelo menos temporariamente, cessou através de um ato de reversão total daquilo que se espera de uma situação como essa. Tão diferente foi, tão chocante foi. Sério que você, em vez de matar os meus soldados, deu um banquete para eles e mandou para casa? E esse ato inesperado que reverte o ciclo das coisas, de fato reverteu o ciclo das coisas, inclusive gerando uma trégua com os inimigos de Israel. E o que eu quero que você veja no nosso texto de hoje, que tem a ver com a nossa aplicação já? Nós vemos alguns contrastes interessantes. Nós vemos um menino que estava cego para as coisas espirituais, que tem os olhos, coisas espirituais, tem os olhos abertos, ele consegue enxergar, e pessoas que estavam com os olhos abertos, que são feridos de cegueira e já não conseguem enxergar. Então você vê esses contrastes, essa reversão de papéis, né, acontecendo no texto. E além da reversão de papéis, tem a reversão de inimigos em amigos. Inimigos que vieram atacar, que em vez de serem mortos são servidos um banquete, porque são servidos um banquete param de atacar. Inimigos se tornam amigos. Cegos enxergam. Os que enxergam se tornam cegos. É uma reversão de expectativa, daquilo que você espera. São situações inusitadas que são totalmente diferentes daquilo que a gente espera. Então vamos fazer algumas perguntas que nos levam a algumas aplicações. O que será na minha vida ou na sua que nós não estamos vendo que mudaria as nossas expectativas se os nossos olhos fossem abertos para perceber? O que será na minha vida e na sua que nós não estamos vendo, não estamos tendo a capacidade de enxergar, mas que se Deus abrisse os meus olhos, os nossos olhos, mudaria as nossas expectativas, mudaria o nosso entendimento da situação que nós estamos enfrentando? Ou a gente pode fazer uma pergunta reversa, que também é muito útil, porque nos ajuda a entender e aplicar para as nossas vidas. Situação reversa. O que será que a gente está dando muita atenção e nos esquecendo de Deus na história? Nossa, olha o tamanho do exército. Meu Deus, meu mestre, o que nós vamos fazer, mestre? Eles estão cercando a cidade. E Eliseu fala, relaxa, maior são os que estão com a gente do que aqueles que estão contra a gente. Mas quem? Não estou vendo. E às vezes na nossa vida a gente olha para uma circunstância adversa e a gente exalta aquela circunstância, a gente foca naquela circunstância, a gente volta para casa desesperado, meu Deus, olha, estão cercando tudo, acabou. E talvez a gente se esquece no meio dessa história que tem um Deus que luta por nós. Que tem um Deus que talvez seja menos visível do que a circunstância que a gente está encarando, mas ele não é menos poderoso. Vou repetir, talvez tenha um Deus menos visível do que a circunstância que eu estou encarando, mas ele não é menos poderoso. Então, o que será que nós não estamos vendo que mudaria se a gente pudesse enxergar? E o que será que a gente está vendo, que a gente está dando muita atenção, e porque estamos dando muita atenção, estamos esquecendo de Deus? Às vezes tem coisas que nós estamos vendo como ruins,
talvez tenha alguma circunstância, talvez tenha alguma coisa acontecendo na minha vida que eu estou vendo como algo ruim, que Deus quer usar para o bem na minha vida. Presta atenção, o exército era uma coisa ruim, vindo para atacar e pegar Eliseu, inclusive. Mas Eliseu abre os olhos do menino, fecha os olhos do exército, leva eles para Samaria, eles que estavam cercando agora estão cercados, eles que deveriam morrer agora são dados um banquete, revertidos e no final a trégua. Cara, o exército que era morte na certa foi usado por Deus para trazer uma trégua. Como que isso funciona? Uma resposta, Deus. E o que esse texto nos chama para a gente só perceber e nos atentar é o seguinte: talvez tenha alguma coisa que eu estou vendo hoje na minha vida, ou que você está vendo na sua vida, como ruim, uma circunstância que surgiu, você fala, cara, isso é terrível, isso é muito ruim, ai meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? E ai meu Deus, e Senhor, olha para essa situação, estamos cercados, não tem saída. Talvez tenha uma situação que nós estamos vendo como ruim, que Deus quer usar para o bem. Mas como que acontece isso, pastor? Lê o texto, que um exército inimigo foi usado como um meio de obter trégua. Deus é capaz de reverter coisas que não fazem sentido para nós. Deus enxerga coisas que a gente não enxerga. Deus vê coisas que a gente não vê. E Ele é capaz de reverter coisas que não fazem sentido para nós, que a gente não consegue enxergar como uma coisa boa. Mas Deus é capaz de usar situações que para nós parecem ruins como algo que Ele usa para o bem. Então, eu quero dar duas sugestões para a gente aqui antes da gente orar. Primeiro, não confie na sua visão somente. Não confie absolutamente só na sua visão, só naquilo que você entende, só naquilo que você enxerga, só naquilo que você percebe. Deus nos dá entendimento e sabedoria e discernimento para a gente usar, e isso é bom, mas não confie só nisso. Porque às vezes a forma com que eu enxergo algo é totalmente distinta daquilo que Deus vai fazer através daquilo. O servo precisava ter seus olhos abertos para enxergar. E o exército que ia ser o exército inimigo, ia ser a ruína de Eliseu, se torna usado por Eliseu para trazer trégua para a nação. Então, não confie somente na sua visão, somente naquilo que você acha. Ah, eu acho isso. Que tal a gente perguntar para Deus o que Deus acha dessa situação? Que tal a gente pedir para Deus que Ele nos ajude a enxergar o que Ele está enxergando? Que tal a gente pedir ajuda para Deus para que Ele nos ajude a enxergar o que Ele enxerga e a gente talvez não tem capacidade de ver na primeira leitura, no primeiro momento? O medo é uma coisa muito útil, por um lado, mas também uma coisa que nos limita. O nosso cérebro, quando ele está operando pelo medo, ele tem algumas funções que são meio que desligadas. Ele liga algumas funções, né, de fuga, de reação, mas ele desliga algumas funções de julgamento, de ponderar, de equilibrar os nossos pensamentos. E às vezes a nossa reação, uma reação forte, de fuga, de ai meu Deus, e a gente precisa talvez parar e orar e dizer, Deus, me ajuda a enxergar o que você está enxergando. Me ajude a ver o que o Senhor está vendo. Para mim parece que estamos cercados, né? A gente até canta uma canção, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que a gente possa ver nessa história Deus revertendo situações que parecem impossíveis. Que a gente possa ver nessa história que às vezes Deus está fazendo muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. E que nós possamos, a partir dessa história, extrair esse princípio. De não acreditar 100% naquilo que você está vendo. Mas vamos pedir hoje para Deus. Deus, será que tem alguma circunstância na minha vida? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Será que tem alguma coisa que eu preciso enxergar? Deus, me ajuda a enxergar a minha vida e as minhas circunstâncias com os teus olhos. E quem sabe, Deus vai abrir os seus olhos hoje para você enxergar algumas coisas que você não estava enxergando, que vão mudar a sua perspectiva e a sua percepção do que está acontecendo na sua vida. Amém? Vamos orar? Nosso tempo já estourou. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra que tanto nos ajuda a entender como nós devemos agir e reagir como os teus filhos.
Obrigado, Deus, porque nós servimos não a um Deus distante, mas um bom Pai que cuida de nós. Eu oro hoje, Deus, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a enxergar com os teus olhos aquilo que se apresenta diante de nós, os nossos desafios e também as oportunidades. O Senhor nos ajude a enxergar com os teus olhos, Pai. Obrigado, porque o Senhor é aquele que é capaz de transformar quem vê em quem é cego em quem vê em quem é cego. O Senhor é capaz de transformar inimigos em amigos. O Senhor é capaz de transformar coisas ruins em coisas boas. Ajuda-nos, Deus, hoje a enxergar com os teus olhos. Dá-nos esse discernimento, essa capacidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês aí. Grande abraço. Nos vemos amanhã ao vivo para mais um devocional. Até lá.